Bom dia, meus amores, tudo bem? Mais um domingo, mais uma escola dominical. Fico muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez para aprendermos mais uma lição. Na semana passada, nós vimos com a tia Dalva que Davi buscou a Arca da Aliança para até Jerusalém, né, para a cidade de Davi, e ali armou uma tenda onde então puderam adorar ao Senhor. Durante o percurso, algumas coisas aconteceram, né? Mas no final deu tudo certo, a arca agora está em Jerusalém, na cidade de Davi. Bom, Davi agora está em seu palácio, né? Ele tem um palácio e isso, de certa forma, acaba incomodando ele. Ele chama o profeta Natã para conversar. Agora, quem era o profeta de Israel era Natã. E ele fala: Natã, não é justo. Eu tenho um palácio enorme e o Senhor mora numa tenda, né? O tabernáculo do Senhor é numa tenda. Não, eu quero construir um templo para o Senhor. Natã, naquele momento, fala para ele: sim, Davi, pode fazer o tabernáculo, o Senhor é contigo. Mas à noite, na hora que Natã foi dormir, o Senhor falou com o profeta, falou: não é o momento de Davi construir o templo. Vá lá, converse com ele. No dia seguinte, Natã foi lá e conversou com Davi. Davi, não é o momento de construir o templo, né? Agora é o seu momento e quem vai construir o templo futuramente vai ser um filho seu. Ai, Davi ficou muito feliz, né? Ficou contente porque o Senhor ia ter um templo que ia ser construído pelo seu próprio filho. E ele adora o Senhor mais uma vez, então. Davi estava sempre procurando fazer a vontade do Senhor e agradar ao Senhor. E durante todo o tempo que Davi estava ali reinando, durante todo aquele tempo, ele era famoso nas guerras, o seu exército estava sempre ganhando, o exército de Israel estava sempre à frente, vencendo batalhas, e isso foi deixando o rei Davi cada vez mais famoso. Já havia quase 20 anos que o rei Davi era o rei de Israel. E chegou a época das guerras novamente. Só que dessa vez, Davi não quis ir, por algum motivo, não quis ir à guerra. Ficou em casa, no seu palácio. Mandou Joabe, seu comandante, à frente, né, do exército, como líder, e os seus soldados. E ele ficou no seu palácio. E essa história, crianças, vocês vão encontrar lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 11 e o 12. Bom, nessa tarde, né, Davi tinha o costume de descansar na parte da tarde, né, quase a noitinha, e por algum motivo ele estava incomodado, não conseguia dormir. E ele está ali no seu palácio, palácio alto, assim como muitos de nós moramos em prédios, a gente consegue avistar mais longe, né, no palácio o rei Davi também conseguia avistar as casas longe, né, porque era bem alto. E naquela tarde ele estava ali no seu palácio, olhando, olhando. De repente ele fixa o olho, volta, fixa de novo. E ele olha no terraço de uma casa, fica olhando. E ele vê uma mulher muito bonita. E ele fixa naquela mulher. E ele chama um de seus empregados. Quem é aquela mulher? Que mulher bonita, quem é ela? E o empregado fala: ela é a Batseba. Mas ela é casada. Ela é casada com um de seus soldados, Urias. E Davi, então, planejou pecar. Como é isso, tia Aline? Pois é, muitas vezes nós planejamos pecar. Quando vemos alguma coisa que não é nossa e nós temos a oportunidade de pegar, muitas vezes a gente se apodera daquela coisa. Uma criança, por exemplo, na escola, vê um lápis diferente, um brinquedo diferente de outra criança e ninguém tá perto, os professores, alunos, não tem ninguém perto. E ela se apodera daquele brinquedo quando as outras crianças chegam procurando, não fui eu, mente, né? Porque o pecado é assim. Quando a gente começa um pecado, é muito fácil dele virar uma bola de neve de pecado. Um pecado chamando outro pecado. Como a Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. E aí vem a mentira: não fui eu. Leva para casa, vai embora com uma coisa que não é sua. Chega em casa, o pai, a mãe pergunta: de quem é isso? Não é meu, achei na rua, não tinha dono, perguntei lá na escola, ninguém tinha dono, agora é meu. E assim vai.
né? Quando a gente planeja pecar, o pecado vai só aumentando. E Davi, naquele momento, ele planejou pecar. Bom, o empregado falou para ele que a Batseba era casada. Davi também era casado. Naquela época, os reis poderiam ter mais de uma mulher, mas Batseba era casada, não podia ser mulher de Davi. Mas ele pensou, bom, Urias tá lá na guerra. A guerra durava meses naquela época, né? Não era rápido. Bom, pediu pro empregado dele, vai lá buscar a Batseba. E ele planejou então namorar com a Batseba. Ele queria trocar carinho com a Batseba. E foi isso que ele fez. Foram buscar a Batseba obedeceu, porque era o rei que estava chamando, e ela foi até o palácio. E lá ela ficou com o rei, né? Namoraram, e ele nem se importou se Urias estava na guerra ou não. No dia seguinte ela foi para casa como se nada tivesse acontecido e ele continuou seus afazeres. Ninguém ia saber o que ele tinha feito. Ele era o rei, poderoso, devolveu ela para casa dela, tudo certo. Só que não, né? Como eu disse, as guerras duravam vários meses, muito tempo, e passou um tempinho, Batseba manda uma carta para o rei Davi. Eu estou grávida. Daquele momento que eles passaram juntos, ela engravidou. E agora? O que Davi ia fazer? Naquela época, esse pecado, né, de namorar uma pessoa que não era sua esposa e que era casada, se chamava adultério. E o adultério, quando a pessoa cometia adultério, tinha que ser punido com a morte. E agora? Uma gravidez, Batseba engravida no momento que o seu marido não está em casa, todos iriam saber desse pecado de Davi e de Batseba, que até então ele achou que estava encoberto, que ninguém sabia. Só que não. E ele então planeja, como eu disse, o pecado vai virando uma bola de neve. Faz um outro plano. Manda um de seus empregados ir até o campo de batalha e chamar Urias lá para o palácio, que o rei queria conversar com ele. E o empregado vai, traz Urias. Então, o rei Davi fala para ele, e aí, como que tá a guerra? Pede um relatório de guerra. E Urias, então, passa o relatório, fala para ele, explica o que está acontecendo, e o rei Davi fala, tudo bem, descansa essa noite e amanhã você volta para a guerra. Na cabeça do rei Davi, Urias iria para sua casa, ficaria com a sua esposa. E então, depois, quando ela ficasse grávida, todos iam achar. Ele veio, né, da guerra, ficou com ela, o filho é dele. Mas Urias não foi para casa. Ele ficou no palácio, dormiu junto, lá no quarto dos empregados, lá onde os empregados dormiam. Ficou lá. No dia seguinte, o rei Davi ficou sabendo que Urias não foi para casa dele. Ai, novamente, o rei Davi ficou desesperado. E agora? Ele não foi para casa dele. Chamou novamente Urias para conversar. Ué? Urias, você teve a oportunidade de ir para sua casa, descansar na sua cama quentinha com a sua esposa. Você ficou aqui no palácio. Por que isso? E Urias deu uma lição de moral no rei Davi. Ele falou, rei, não posso fazer isso. Meu comandante, meus companheiros estão todos lá no campo de guerra, dormindo no chão. Muitos vigiando, nem conseguem dormir, tem que ficar atentos, porque a guerra está acontecendo. E eu venho para aqui e vou para minha casa, ficar com a minha esposa, dormindo quentinho. Eu não posso fazer isso, deixar meus companheiros lá, enquanto eles estão lá e eu aqui no tranquilo. E quem que estava no tranquilo? Rei Davi, né? Estava lá no seu palácio, no seu conforto, descansando, todos esses dias. E aí, rei Davi, então, pensa, fala, e agora? Preciso fazer alguma coisa, esse homem precisa ir para casa dele. Mais uma vez, ele planeja. Tá bom, hoje você não precisa voltar para a guerra. Fica aqui comigo, eu quero jantar com você. Vou dar um jantar para você. E Urias fica mais uma vez, então, no palácio aquele dia, aquela noite, janta com o rei. E o plano do rei Davi era que Urias bebesse bastante vinho, ficasse alterado
e fosse para casa, esquecesse dos seus companheiros de guerra e fosse para casa e ficasse com a Batseba, com a sua esposa. Mais uma vez, Urias surpreende Davi, não vai para casa. Janta com o rei, mas dorme no palácio. E agora o negócio começou a apertar. A bola de neve está ficando cada vez maior. Davi está sendo pressionado ali e ele toma então uma decisão muito cruel. Ele escreve uma carta para entregar para o comandante Joabe. Comandante, estou enviando Urias e quero que você o coloque no pelotão da frente da guerra, pois quero que ele morra. Olha, crianças, que decisão que o rei Davi estava tomando, planejando o assassinato de seu soldado. Ele fecha aquela carta, lacra com o selo real e entrega para Urias. Fala para ele, ó, Urias, tô te entregando essa mensagem, você entrega diretamente nas mãos do comandante Joabe. Urias, muito obediente, nem pensou em dar uma espiadinha naquela carta. Ele leva a carta, entrega diretamente na mão do comandante Joabe. E Joabe tem que obedecer, é o rei que manda. E ele coloca então Urias no pelotão da frente, eles vão para a guerra, e aí mais próximos, né, do inimigo, o inimigo reage com flechas e Urias é morto. E ele então, Joabe manda então um recado para o rei Davi, avisando então que Urias foi morto na guerra. Batseba fica sabendo que seu esposo faleceu. E naquela época tinha o período do luto, né? As mulheres sofriam ali um tempo, choravam, até passar o tempo do luto. Depois que o tempo do luto passou, então Davi se casa com ela, leva para o palácio e ela se torna sua esposa e eles têm o filho, né? Ela tem o bebê daquele pecado. E agora ninguém podia falar mais nada, né? Agora ela era casada com o rei, ninguém ficou sabendo do adultério, então, teoricamente, tudo certo. Só que não, né? Os homens podem não ver, mas quem vê tudo? O Senhor. Não tem como enganar o nosso Deus. Ele sabe de todas as coisas. E ele então conversa. Esqueci de mostrar. Então aqui, né, o Davi casou-se com a Batseba e tiveram um bebê. E o Senhor então fala com o profeta Natã. Pede para ele ir até o palácio conversar com Davi, porque o Senhor sabia o que Davi tinha feito. E Natã foi até o palácio, pediu para conversar com o rei Davi. E durante a conversa, Natã conta uma história para o rei Davi. E na história ele fala, havia 2 homens, Davi. Um era muito rico e o outro era muito pobre. Os 2 moravam bem próximos um do outro. O homem rico tinha 100 ovelhas, 100 bois, tinha muitos animais, muitos empregados, muitas coisas boas que ele podia usufruir. E o homem pobre tinha sua família e tinha apenas uma ovelhinha. Essa ovelhinha foi criada ali junto com a sua família, cresceu junto com os seus filhos, era muito especial para ele aquela ovelhinha. Certo dia, o homem rico recebeu em sua casa um viajante e ele tinha que preparar um banquete para esse visitante. E ele então olha e fala, não quero pegar das minhas ovelhinhas, nem dos meus animais. Chama o empregado e manda o empregado ir lá na casa do homem pobre e pegar a sua única ovelhinha. E o empregado faz isso e mata a ovelhinha e serve de banquete para aquele visitante. Rei Davi ficou indignado. Que homem é esse? Que coragem que ele teve de fazer isso? Quem é esse homem? Fale quem é esse homem que eu vou mandar matá-lo. Isso não se faz. Natã, então, fala para ele, é você, Davi. Esse homem é você.
Você teve tudo, Deus te deu tudo, te deu um palácio maravilhoso. Quantas mulheres você quisesse, quantas riquezas você quisesse, se você não estava contente, Ele ia te dar mais. Deus te deu tudo, Deus te ama demais. E você ainda foi e pegou a mulher do Urias, aquela que você não podia, porque ela era casada, você era casado, e você pegou ela, e você engravidou ela. E o Senhor sabe disso. Você não devia ter feito isso, Davi. E Davi, então, se arrepende profundamente. Só que todo pecado tem a consequência. Nós não passamos impunes. Quando a gente peca, todo pecado tem a consequência. E Natan falou, então, para Davi, olha, você não vai morrer. O Senhor te perdoou. Mas virão muitas consequências tristes sobre a sua casa. E Davi entendeu aquele recado. Ele sabia que mesmo ele amando o Senhor o amando como amava, as consequências iriam acontecer na vida do rei Davi. E passado alguns dias que o profeta Natan esteve em sua casa, o seu filho, aquele que nasceu com a Batseba, adoeceu. Ficou muito doente. E durante todo o tempo que o menino estava doente, Davi orou, jejuou, ficou em oração, né? Tristeza profunda pelo menino, porque ele era seu filho. Ele não queria que o menino morresse. Mas depois de 7 dias, o menino morreu. E Davi então entende que era uma consequência do seu pecado. E mesmo assim, ele vai até a tenda, adora ao Senhor, louva ao Senhor, mesmo diante daquela tristeza profunda. Mas ele sabe que Deus conhece todas as coisas, todo o coração, todo o plano. E ele sabia que aquilo era uma consequência do seu pecado. Mas Davi se arrependeu. E muitas vezes na nossa vida, crianças, nós também fazemos coisas que desagradam ao Senhor. E mesmo a gente achando que nós vamos na igreja, nós lemos a Bíblia, nós oramos, nós achamos que não pequei, ou então pequei e Deus perdoa sim, mas vem a consequência. Então nós temos que pedir ajuda ao Senhor para que Ele nos mostre o caminho certo que nós devemos trilhar, para que o pecado, como o pastor Newton mesmo diz, seja um acidente de percurso, aconteça de vez em quando, não porque a gente quer, mas porque aconteceu e a gente se arrepende e volta e pede perdão, mas isso não pode ser um hábito na nossa vida. Então nós temos que pedir, porque nós somos pecadores, aqui na terra nós estamos sujeitos ao pecado, a errar, mas nós temos que pedir perdão, pedir para que o Senhor nos mostre o caminho. E esse é o versículo de hoje. Provérbios 14, 12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. O que esse versículo nos diz? Que muitas vezes a gente acha que o que a gente está fazendo é o certo, se a gente for pelo nosso próprio entendimento. Ninguém vai ver, ninguém vai saber, não tem problema nenhum. O que tem, né? O que tem? Muitas vezes esse caminho nos leva ao pecado, porque o pecado é a morte, né? A consequência do pecado é a morte. Mas temos que nos arrepender, temos que buscar no Senhor o caminho certo para fazer a vontade dele, fazer o que é certo, o que ele quer que nós façamos. Então nós temos que buscar no Senhor esse caminho, pedir a Ele a direção, pedir que Ele nos mostre, para que possamos sempre fazer a vontade dele, não ficar caindo em tentação, não é verdade? Então que possamos aprender com Davi. Ele errou, ele se arrependeu, teve as consequências, mas que possamos buscar no Senhor esse caminho certo. O pecado nos leva à morte eterna, mas Jesus nos leva à vida eterna. Vamos confiar então e crer que o Senhor Jesus pode transformar os nossos corações. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por essa manhã tão especial, onde nós aprendemos um pouquinho mais da Tua Palavra. Senhor,
sabemos que estamos aqui no mundo de pecado, vivemos em pecado, mas não queremos isso para a nossa vida. Nós queremos te servir, te buscar, queremos encontrar um caminho que seja agradável aos teus olhos. Pai, eu já sou sua filha, confio em ti, peço que o Senhor seja dono do meu coração. Mas se há alguém aqui que ainda não te conhece, que possa te receber, Senhor, em seu coraçãozinho, que possa reconhecer o seu pecado, que possa pedir que o Senhor more no coraçãozinho dela, e assim, Senhor, também procure buscar caminhos que levem à salvação, que levem ao perdão, ao arrependimento. Que possamos te buscar, te servir em todo o tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Tenham todos um lindo domingo e até a próxima. Beijinhos.